Eu sei que na internet tem muito material sobre planejamento e controle da produção. Sei também que você já pode até ter procurado outras videoaulas, mas você chegou no lugar certo. No Produzindo, a gente trata PCP como você ainda não viu em outro lugar, de maneira objetiva e prática, visando com que você aplique aí na sua realidade. Fica ligadinho, porque hoje a gente começa a nossa série de PCP aqui no Produzindo. Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Produzindo e hoje nós iniciamos a nossa série de aulas de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Essa vai ser uma série de vários episódios. Nesse primeiro lançamento estão saindo 5 episódios de PCP, mas ainda vão sair no mínimo 10 episódios desse assunto, que é um dos assuntos centrais da gestão de operações e da engenharia de produção. Eu preciso de um prompter aqui na frente, tenho que investir. Patrocinadores. Eu sei que na internet, aqui no YouTube, tem muita gente falando de PCP, tem várias videoaulas de PCP que eu já vi. Só que o PCP do Produzindo, ele tem um foco diferente. Nós vamos estar trabalhando de maneira mais objetiva e vamos estar trazendo aspectos bem práticos, trabalhando com planilhas de Excel, com estudo de caso e tudo isso disponível no material exclusivo que você tem acesso. Então, se é a sua primeira vez aqui no Produzindo, ou se você já nos acompanha, deixe já o seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque isso ajuda muito a gente a difundir esse conteúdo que também não é só da engenharia de produção, é daqueles que trabalham com gestão de operações. Muitos engenheiros mecânicos, engenheiros químicos, até mesmo engenheiros civis, acabam se vendo tendo que lidar com aspectos de produção dentro das suas rotinas profissionais, e a gente está aqui para lhe ajudar. A gente está aqui para lhe ajudar a compreender melhor esses aspectos e a ter um bom desempenho profissional nisso. Muitas são as definições de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Eu poderia colocar um slide aqui ou várias frases de diversos autores corroborando as definições de PCP, mas a gente vai encurtar esse caminho porque a gente quer passar a informação de uma maneira um pouco mais objetiva. Sem delongas, vamos lá. O PCP é a função dentro da organização que faz a ponte entre a necessidade do consumidor e o produtor daquele conteúdo, daquele material, daquele serviço. Aquisição de materiais, estocagem, programação da produção, ordens de despacho, tudo isso, planejamento e controle da produção. É um ambiente grande, com muitas especificidades e que nós vamos procurar no decorrer dessas aulas trazer o melhor e mais aplicado conhecimento disso para você. O PCP tem um grande objetivo, que é manutenção e otimização do nível de serviço da operação, seja ela uma operação que transforme materiais, pessoas ou informações. Manter e otimizar o nível de serviço significa entregar aquilo que os seus consumidores solicitam e responder bem às possíveis variações de mercado. Como já deu para perceber, o PCP ele tange diversos aspectos dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica. Nessa primeira aula nós queremos fazer você compreender toda essa amplitude do PCP, que envolve demanda, que envolve compras, que envolve programação e estoque. Essa classificação eu faço do PCP para segmentar os vários aspectos do planejamento e controle da produção. É de conhecimento de todos nós que nós temos 3 níveis de planejamento dentro das organizações. Nós temos o nível estratégico, nós temos o nível tático e o nível operacional. No nível estratégico, compete a visão global da empresa, geralmente com a alta diretoria, investidores e cargos mais altos que analisam de maneira global posicionamento de mercado, visão, missão e posicionamento da organização. O nível tático é aquele na qual se encontram operações intermediárias de planejamentos a médio prazo. Assim, não falei, no nível estratégico o planejamento é sempre a longo prazo, no mínimo aí de 5 anos. No nível tático, nós temos um horizonte de planejamento aí que já oscila entre trimestres, semestres e anuais. E o nível operacional é o nível do mão na massa, é o nível onde as operações acontecem e onde se executa o desdobramento do planejamento tático. As operações a nível tático são aquelas que geralmente envolvem compras e estudos de demanda, enquanto o operacional se encarrega do scheduling, ou seja, da programação
diária, semanal, mensal, separação de pedidos, organização do dia a dia. Algumas tarefas dentro do PCP ficam na zona cinzenta ali entre o tático e o operacional, como por exemplo é a gestão de estoques. É importante nós termos a visão que o PCP permeia as 3 hierarquias de planejamento de uma organização. Desde a visão do mix de produto, posicionamento que aquele mix de produto vai proporcionar para a empresa, feito lá no nível estratégico, a aquisição e a gestão dos materiais necessários para a colocação daquele mix de produtos no mercado e a execução das ordens de produção e da rotina operacional para que aquele mix de produto se materialize e chegue ao seu consumidor final. Além dessa visão, a aula de hoje tem o foco de trazer alguns termos que fazem parte do vocabulário dentro de PCP. O primeiro termo é o flow time, ou seja, o tempo de ciclo, o tempo de fluxo que um produto, que uma operação, que um serviço passa para decorrer todas as etapas que ele precisa. Associado ao flow time, nós temos o make span. O make span já significa tempo total de utilização de um sistema para o processamento de um conjunto de produtos. Ficou um pouco confuso? Vamos supor que eu tenho etapa A, etapa B e etapa C, tanto para um processamento de um produto, de uma pessoa ou de uma informação. O flow time é o tempo que uma unidade demora para percorrer a etapa A, a etapa B e a etapa C. Já o make span é o tempo que leva para fazer um conjunto desses itens. Porque quando o primeiro item sair da operação A e for para a operação B, o segundo item já começa a ser processado na operação A. Quando o primeiro item for para a operação C, o segundo item está na operação B e entra um terceiro item na operação A. E quando nós temos tempos de processamentos distintos, dependendo do produto, do serviço ou da informação que atravessam essas etapas, o nosso make span é bem diferente do nosso flow time. Os próximos termos que nós vamos aprender para enriquecer o nosso vocabulário em PCP são os termos das medidas de atraso. A primeira medida é o lateness. O lateness ele pode ser positivo, negativo ou zerado. Como assim? A medida de atraso ela vai ser positiva quando eu entrego o meu pedido atrasado. Ou seja, um lateness de 2 dias quer dizer que eu entreguei o meu pedido 2 dias atrasado. O lateness zerado, ele significa que o pedido foi entregado entregue na data acordada com o cliente. Já o lateness negativo, ele significa que o produto ficou pronto antes da data prevista de entrega com o cliente. O lateness positivo, ele nunca é um resultado bom, mas se tendo um ambiente não tão organizado em que os atrasos vão acontecer, eu devo fazer o máximo para colocar o lateness próximo de 0. Já o lateness negativo, ele corresponde à formação de estoque, já que o produto ficou pronto antes da data programada e teve que ser armazenado. Eu posso ter lateness negativo como um valor já programado pela empresa, pela organização. Eu já me programo ter aquele produto em estoque por um determinado período de tempo. Interessante nós analisarmos a medida do lateness, não com sentenças fechadas, mas olhando a cartela de pedidos que precisam ser atendidos e os aspectos peculiares de cada organização e de cada processo de transformação de pessoas, materiais e informações. A segunda medida de atraso é o tardiness. Vocês decidem como pronunciar melhor, mas é a medida do lateness positivo, certo? Essa medida de atraso, ela só contabiliza os dias de atraso. Então, todo lateness positivo é o valor de tardiness. Tardiness, você decide como pronunciar. Estando ciente desses 4, vamos conhecer também o que nós caracterizamos como carga de trabalho finita e carga de trabalho infinita. Carga de trabalho finita é toda vez que eu considero que um processo não tem restrições e eu realizo a programação da produção como se não existissem essas restrições. Confuso? Vamos fazer o seguinte: uma distribuidora de bebidas
tem uma frota não muito grande e ela simplesmente fatura todos os pedidos que ela tem ali feitos, sem nenhuma ordem de priorização, e simplesmente começa a carregar todos os pedidos até o ponto em que todos os carros e todos os caminhões estão cheios, deixando pedidos que já foram faturados sem carregar. Eu fiz uma programação considerando uma carga de trabalho infinita, o que, na maioria dos casos, não é muito bom. Já a programação que eu considero uma carga de trabalho finita é aquela que eu considero as limitações dos meus recursos, sejam de produção, de transformação ou de distribuição, como é o caso da distribuidora que eu acabei de citar para vocês. Vocês lembram da aula de ambientes de produção? Está aqui em cima o card para você conferir. Vocês lembram que eu citei que a classificação de ambientes de produção que a gente estava utilizando eram com base no Slack e no Neumann? Se nós pegarmos o material do Batalha, nós vamos ver que ele já caracteriza outros 5 ambientes de produção com base em outras características do processo produtivo, que são termos que às vezes caracterizam ambientes de produção ou caracterizam os sistemas de produção. E isso pode variar um pouco de cada autor, mas sempre que esses termos forem utilizados, eles vão significar isso que eu vou apresentar para vocês agora. Nós temos o ambiente de máquina única, que é o ambiente em que todo o sistema de transformação constitui em apenas uma unidade funcional de trabalho, não necessariamente tendo apenas uma pessoa, mas uma unidade funcional de trabalho. O termo ambiente de máquina única, porque geralmente os conceitos de PCP são aplicados para a indústria, mas a denominação máquina única é uma denominação de estação de transformação de maneira genérica, podendo ser aplicado tranquilamente aos serviços. O sistema de máquinas paralelas é quando eu tenho 2 estações de transformação que fazem a mesma função atuando de maneira paralela. Quando nós estamos estudando filas, esses ambientes nós chamamos de sistemas de filas com mais de um servidor, mas isso a gente vai tratar quando a gente falar de PO. Nós temos o ambiente conhecido como Flow Shop, que são os ambientes que caracterizam o layout em linha, ou seja, que as tarefas acontecem em sequência uma após a outra. Adiantando um pouquinho aqui de layout, sempre que nós falarmos de layout em linha, vamos remeter melhor ao conceito de flow shop, que é o que uma tarefa precisa acontecer após a outra em uma sequência pré-determinada e não necessariamente no formato de linha de produção. O quarto ambiente que o Batalha caracteriza é o Job Shop. No Job Shop, as pessoas, os recursos ou as informações não têm um caminho pré-determinado e padronizado entre as estações de transformação. Dependendo das características daquele serviço, daquele produto ou daquela informação, ela vai atravessar diferentes pontos de transformação daquele sistema, também em diferentes ordens. Isso também no estudo do layout caracteriza o layout por processo, mas caracterizando como operação, nós temos operações no ambiente Job Shop, porque se eu estou trabalhando processamento de informações, muitas vezes eu não tenho um layout físico, mas eu tenho um sistema. E o último ambiente, segundo o Batalha, é o Open Shop. O ambiente Open Shop acontece uma despadronização maior do que no Job Shop e existe uma autonomia maior do consumidor final sobre o produto que atravessa as diferentes etapas. A figura a seguir vai apresentar para vocês de uma maneira um pouco mais simples a diferença entre Flow Shop, Job Shop e Open Shop. E essa, gente, foi apenas uma introdução e alguns termos que são importantes para nós dentro do estudo do planejamento e controle da produção. Fica ligadinho nessa série de aulas e nas outras que ainda vão sair de PCP. Não deixe de fazer o download do seu material de estudos exclusivo que o Produzindo preparou para você, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho que nos ajuda bastante e mais uma vez divulgar para quem você sabe que precisa desse conteúdo. Precisa de suporte em PCP dentro da sua empresa? Entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais, do nosso e-mail. A gente vai ter a satisfação de ajudar você, sua organização e a sua empresa. Então é isso, gente. Não deixe de conferir as próximas aulas e a gente se vê aqui no Produzindo.